Tiago capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Palavra de Deus para nós. Palavra de Deus, uma palavrinha de Deus para você no seu coração. Palavrinha no sentido amoroso, carinhoso. Uma palavrinha no sentido de quem fala para você particularmente. Deus tem uma palavra para te dar nesta manhã. E ela diz assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Verdade, não é? Todos nós. Mas aquele que não peca pela língua, essa pessoa é perfeita. Quer dizer que não erra? Não quer dizer que o fato dela, mesmo que ela tropece em outras coisas, dela pôr um freio na língua, isso vai aperfeiçoando esta pessoa, vai tornando-a perfeita e capaz de se dominar em todas as outras matérias. O que essa palavra está nos revelando? Que uma pessoa que consegue frear a própria língua, ela tem condições de se libertar de qualquer vício, qualquer um. Se ela domina a língua, ela vai dominar a cocaína, ela vai dominar a maconha, ela vai dominar mesmo o crack. Quanta gente destruída pela desgraça que é essa droga, gente. Quanta gente começou para chegar no crack, começou pela maconha. Olha, a pessoa que um dia chegou para você e disse para você que um cigarrinho de maconha não faz mal, que um cigarrinho de maconha não vicia, que um cigarrinho de maconha vai te relaxar, vai te fazer um bem. Essa pessoa não é sua amiga. Ela não está nem aí para você. Provavelmente, coitada, está perdida dando cabeçada na parede, mas com certeza ela que faz o uso já viu que não leva a lugar nenhum e como não liga para você, te ofereceu também. Aí sempre tem aquele, né, que diz assim: mas Márcio, em muitos países ela é utilizada no tratamento medicinal. Gardenal também, você não toma gardenal, por que você vai fumar maconha? Não é? Pelo amor de Deus, a pessoa faz umas comparações absurdas. Absurdas. Porque alguém que está precisando muito usa como remédio, o outro quer usar para poder alimentar o vício. Você sabia que tem gente que está com a vida destruída por causa de remédio? Remédio legal, remédio lícito, remédio que o médico receita, mas ela começou a usar o remédio de maneira imprópria e agora não consegue deixar, e o remédio está acabando com a vida dela e virou um vício igual o crack, igual maconha, igual qualquer droga. Mas uma pessoa que, percebendo isso e notando que a sua vida precisa viver uma transformação, se ela consegue pôr freio na própria língua, ela domina qualquer coisa, o vício que ela tem do jogo, a inclinação que os homens da família dela têm para a promiscuidade, consegue pôr freio.
Consegue. Se você controla a língua, meu amigo, você controla qualquer coisa. Porque a língua da gente é uma descontrolada. Descontrolada. E essa palavra, ela nos diz aqui, olha. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o seu corpo. Se pomos um freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, conseguimos controlar todo o seu corpo. Reparai também nos navios. Um transatlântico. Você já viu o mundo que aquilo é? Gente, nós não temos noção. Quem não vive ali no litoral e nunca viu um transatlântico, não tem ideia do que é um transatlântico. Sabe aqueles caminhões que carregam containers, aqueles baús fechados na sua carroceria, que toma conta quase que da carreta inteira? Um transatlântico leva centenas, milhares daquilo. A gente perto de um é pequeno. Agora, imagine perto de centenas, de milhares. E, no entanto, o navio é ainda muito maior. E sabe quem controla aquele navio imenso, gigantesco? Um homem. Com uma pecinha pequenininha, menorzinha do que ele. Ele gira para cá e diz, vai para cá, e um transatlântico inteirinho vai. E ele diz, vem para cá, e um transatlântico inteirinho vai. Não importa o tamanho da sua vida, nem quanta bagatela você carrega nela. Se você controlar a sua língua, você vai levar a sua vida para onde você quer levar. Para coisas boas, para o bem. Mas também essa pecinha pequena que a gente traz dentro da boca, ela é um perigo, porque veja o que diz a palavra. Comparai o tamanho da chama com a floresta que ela incendeia. Esses dias me deu um nervoso. Eu estava na estrada e eu vi uma pessoa jogando um cigarro pela janela do carro no meio do mato. Depois de tantas explicações, gente, tem gente que eu não sei o que acontece com a pessoa, eu não sei para que usa a cabeça, porque a pessoa não tem noção de que aquela bituca de cigarro pode tirar a vida de alguém. Que incendeia a mata, o fogo corre rápido, tem gente que mora ali. Quantos animais morrem, quantas pessoas morrem, pessoas idosas, pessoas crianças, pessoas que vivem no campo, não é? E que você não vê ali da beira da estrada, mas o fogo vai chegar lá. E uma bituca de cigarro nem chama tem uma brasinha de nada. E às vezes a gente olha e diz assim, que dano pode causar isso aqui? Eu vi uma vez um camarada convencendo os dois chapados de bebida, um convencendo o outro que cigarro não faz mal. Aí ele pegou o cigarro e mostrou pro outro e disse assim, olha aqui, olha o seu tamanho, como é que uma coisinha desse tamanho vai fazer mal pro homem desse tamanho? Tem gente que pensa desse jeito, não pensa com a cabeça, pensa com a cachaça. Aí não pensa, porque não tem ideia do mal que se faz, do mal que faz para os outros. Às vezes a gente fala, esse comentário que eu estou fazendo, não vai fazer mal nenhum. Vai fazer. E sabe o que é mais interessante? Não vai fazer só para a pessoa da qual você falou. Vai fazer para você também. Porque teve muita gente que morreu, Eugênio, tacando fogo no mato. Morreu. Porque ele acendeu um fogo aqui, ele acendeu um fogo ali, para espalhar mais rápido. Falou, vou pôr para cá, vou pôr para lá, vou pôr para lá. E quando ele terminou a meia-lua, que ele achou que era o que ele ia fazer, o fogo deu conta do resto e fechou o círculo em volta dele. Morreu queimado. Tem gente que destruiu a própria vida com os comentários que faz. Ela falou mal de um, ela falou mal de outro, ela foi falando mal e ela foi cercando a vida dela do que ela plantou. Se você só semeia crítica, se você só semeia desamor, se você só semeia fofoca, se você só semeia mentira, um dia você vai acordar e adivinha do que a sua vida vai estar cercada. O fogo pegou.
E aí na hora que a gente pensa assim, eu me arrependo, eu vou voltar atrás, que bom que você se arrependeu, que bom que você vai voltar atrás. Mas as consequências já estão aí, não há mais o que se fazer. Então tem algumas medidas que nos ajudam a gente a começar e a manter bem o nosso dia. Tem certas atitudes que fazem a gente começar o dia bem e mantém bem o nosso dia. E a palavra de Deus, para nos fazer perceber isso, ela está nos fazendo uma pergunta aqui nesta palavra. O que é que acontece com a nossa vida quando nós não aprendemos a controlar as nossas palavras? Nós metemos fogo na nossa vida e na vida dos outros. É isso que nós fazemos. A gente acaba tocando fogo em tudo. Quando nós não aprendemos a controlar nossas palavras, nós nos machucamos e ferimos profundamente os outros. Porque uma palavra maldita dói mais do que um tapa na cara. Porque olha, o tapa no rosto, a pessoa até esquece, até desculpa. Porque o tapa no rosto esconde às vezes a intenção, sabe? A pessoa estava nervosa, foi um momento de descontrole, não pensou no que estava fazendo. Ela consegue até mentir o tapa que ela deu no rosto e dizer, eu não pensei que fosse pegar, eu ia dar perto, dei na orelha. Errei a distância, calculei mal. Ai, eu não quero ser. E fica sempre ali aquela dúvida, foi ou não foi? Mas a palavra não dá, gente. Porque a palavra ela foi medida, ela foi calculada, ela foi pesada, ela foi envenenada e foi enfiada garganta abaixo no outro. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes no momento de raiva, a gente faz com que o outro entenda o que a gente pensa a respeito dele. E às vezes a gente pensa tanta coisa cruel, não é verdade? Tem gente que diz, eu não estou bem, eu não me sinto bem. Graças a Deus a gente não pode entrar na pessoa para poder saber. Porque às vezes tem tanta coisa ruim, desordenada, maliciada dentro da pessoa que não tem como ela ficar bem. Os pensamentos foram educados para o negativo. Essa foi uma conversão que Deus me fez viver. Veja como a conversão que Deus nos faz viver é para nós, não é para Ele. É para o nosso bem, não é para o bem dele. A gente se volta para Ele, mas é para o nosso bem. Gente, os meus pensamentos, eles eram todos em direção do negativo. Todos. Eu era pessimista, eu era negativista, extremamente desconfiado, entende? Não é que eu era prudente, aprendi a ser prudente. Eu vivi a seguinte fase, não acreditava em ninguém, passei a acreditar em todo mundo, e agora eu peço a Deus discernimento, porque nem tanta água, nem tanto ao vinho, né? Nem tanta água, nem tanto ao fogo. A gente precisa se equilibrar. É preciso acreditar nas pessoas, mas não precisamos ser ingênuos, de achar que todo mundo diz a verdade, que todo mundo quer o nosso bem. Mas eu era assim, negativista, pessimista, sabe, sempre desconfiado das situações, das pessoas. Os meus pensamentos, eu olhava para o futuro, eu via só coisa ruim. Como é que pode ser feliz uma pessoa assim? E não tinha ninguém me estragando, eu estava me estragando. Não é? Eu estava me estragando. Quando nós trazemos essas coisas ruins dentro de nós, nós começamos a pensar mal de todo mundo. E quem pensa mal, fala mal. E aí, pai? E quem fala mal, passa a querer mal. O caminho é esse. Qual é o caminho para você não gostar de alguém e levar esse desgosto ao ódio? Você começa pensando mal, e a boca fala do que o coração está cheio, aí você começa a falar mal. Então vamos ver. Paula fez uma coisa. Às vezes ela estava vou dar um exemplo concreto. Ela estava num dia que ela não estava muito bem, não tinha descansado, não tinha dormido à noite, estava nervosa. Aí alguém foi e chateou ela, e a gente se encontra aqui no Sorrindo para a Vida, ela diz uma coisa que eu não gosto e eu levo aquilo em conta pessoal. E eu fico pensando, essa mulher não gosta de mim. Logo de manhã, como é que ela me diz uma palavra dessa? Ela fez de maldade, olha o pensamento.
Ela fez de maldade, ela fez de propósito, não é possível. Aí eu começo a voltar no tempo e pensar, o que eu posso ter feito para ela ter uma atitude como aquela? Aí eu começo a juntar com outras, que quando eu faço a retrospectiva, eu vou vendo um ou outro momento, não diz assim essa palavra, que todos nós tropeçamos, eu vou recolhendo os tropeços dela comigo e os meus com ela. Aí eu ordeno tudo aquilo em função, não do acaso, da falta de atenção, mas da maldade. Aí eu digo, é maldade, porque hoje ela fez de maldade. Então tudo aquilo que eu achava que era inocência, não era ingenuidade. Ela é ruim mesmo. E aí, aquele veneno no meu coração faz o quê? Eugênio Jorge vem para o programa, fico esperando ele lá embaixo. O pessoal faz isso muitas vezes dentro da igreja, viu? Fico esperando o Eugênio lá. Eugênio, antes de você subir, irmão, deixa eu fazer uma partilha com você. Deixa eu falar para você uma coisa que está fazendo mal, assim, preciso de sua ajuda, preciso de um conselho seu. Mentira, eu quero botar o veneno dentro dele. Aí eu vou lá, pego ele num cantinho e disse assim, rapaz, você acredita que a Paula falou isso comigo? Sério? Falou assim, assim, assim. Aí o Eugênio, que conhece a Paula, vai tentar desculpá-la. Não, Márcio, cansaço, eu conheço, estou vendo como é que está a vida dela. Eu falei, não, Eugênio, eu até desculparia se eu tivesse essa certeza, mas olha o que vem acontecendo, paf, 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 paf. E à medida que eu vou contando para ele, eu não estou contando só para ele, eu estou contando para mim também. E à medida em que eu tento convencer ele, eu vou me convencendo também. E cada vez que eu conto aquilo, eu fico com mais ódio e digo, é mesmo? E uma coisa nova surge, exatamente, chega um momento que eu não vou querer ver a Paula na minha vida. E vou querer mal a ela. E aí ela é que não vai saber o que aconteceu. Ela vai falar, meu Deus, eu e o Márcio, a gente se dava tão bem, de repente a chave virou. E o problema não estava nela, aí o problema estava em mim. Acostumado, treinado, educado para o negativo. Gente, nós nos machucamos e ferimos as outras pessoas quando a gente não põe um freio na abençoada na nossa língua. E às vezes o dano causado por nossas palavras é claro, é óbvio, às vezes não. Às vezes a gente diz uma coisa e a gente percebe a tristeza nos olhos da pessoa que a gente falou. Olha, eu vivi poucas vezes isso lá em casa com os meus filhos, sabe? Pouquinhas mesmo. Porque eu sempre tive muito cuidado com as palavras em cima de quem eu amo. Porque a minha vida é em cima da palavra. Tem desde os 14 anos de idade que eu sou pregador. Então eu sei a força que a palavra tem para construir uma pessoa e para destruir uma pessoa. Então eu tenho cuidado nas palavras que eu digo para as pessoas que eu amo. Mas chega um momento que você acha que você está acertando. E aí você olha a tristeza estampada nos olhos do seu filho. Gente, você perceber que você causou aquela tristeza. E o pior, por um equívoco seu, por uma falta de paciência sua, por uma expectativa sua que foi ferida. Você tinha uma expectativa tão boa, você queria algo tão bom para ele, só que ele não correspondeu. Porque não era o que ele esperava. Não fez de maldade, não fez de propósito. Às vezes o medo o reteve, às vezes uma vergonha reteve seu filho e ele feriu a sua expectativa. E aí naquele momento, magoado, você diz palavras verdadeiras, mas completamente desprovidas de caridade, de amor. E você vê aquela pessoa apagar na sua frente, igual uma velazinha que vai se extinguindo o fogo. Que tristeza. Tem horas que você vê na hora. Aí passa uns minutinhos, você se arrepende, se chama para conversar, você chora com a pessoa, você pede perdão, você explica o que aconteceu com você, porque graças a Deus você viu. E às vezes que você não viu? Porque nem sempre os danos que nós causamos nos outros é óbvio. Tem gente que vai aprendendo a se defender na vida, como eu muitas vezes, durante muito tempo, aprendi. É uma maneira ruim da gente se defender. Como é que você fazia, Márcio? O que você aprendeu? Aprendi, mesmo ferido, fazer de conta que nada está acontecendo. Então você levanta a cabeça,
A pessoa vem, fala, te distrata, te machuca, e você, por orgulho, faz de conta que não está nem aí. E ela, irritada, continua ainda mais pesada. E aí você sai dali despedaçado, porque o outro achou que não estava te alcançando. Enfurecido, piorou a situação. Vai embora achando que não te fez nada. E o buraco que ficou, e o rombo que foi criado. Não é assim? Às vezes nós não percebemos, gente, o mal que nós causamos nas pessoas com as coisas que nós dissemos. Mas o dano, ele não se torna menor pelo fato de nós não conseguirmos perceber que as pessoas sofrem com as nossas palavras. Sua mulher sofre com as coisas que você fala. Seu marido sofre com as coisas que você diz. Olha, todo mundo tem que tomar cuidado. Mas eu vou fazer um parêntese aqui especial para você, minha querida, que é esposa, que é mãe. O homem, ele é mais orgulhoso nessa matéria. O homem, ele se faz de durão. E o homem, quando se sente desafiado, ele não se mostra magoado. Ele parte para o ataque, ele parte para o confronto. Quando você diz coisas que machucam para o seu marido se machuca. E às vezes ele vai fazer de conta que ele não está nem ligando, mas aquilo está ferindo ele. Em vez de resolver, aí está o erro dele, em vez de sentar com você e dizer que aquilo que você está falando não está bom, que o está magoando, ele vai acumulando. Chega um dia que ele vai embora. Só isso. Vai embora, arruma outra mulher, despreza você, começa a ficar mais no trabalho do que em casa. Na hora de voltar para casa, passa por tudo, enquanto tudo se torna mais interessante. Um amigo que para, o boteco, o joguinho, tudo se torna mais interessante. Por quê? Porque em casa é um lugar onde ele se magoa, onde ele se fere. Palavras ferem as pessoas. Palavras magoam. A gente não pode acreditar, pensar, ser ingênuo, de achar que porque a gente tem autoridade sobre uma criança, um adolescente, porque nós somos os responsáveis, que nós temos o direito de dizer tudo para a pessoa. Porque se você diz coisas que machucam, você vai afastar seu filho de você. E um dia o seu filho vai querer aprender a não contar mais com seu amor. Que coisa triste num relacionamento entre mãe e filha, entre mãe e filho, entre pai e filha, entre pai e filho, de um aprender a não contar mais com o amor do outro. E dizer, com o amor da minha mãe eu não posso contar, com o amor do meu pai eu não posso contar, porque me deixa no vazio, a hora que eu mais preciso eu não tenho uma palavra. É só maltrato, é só pancada, é só desaforo, é só crítica. Diz a palavra de Deus que todo pecado é como uma faca de 2 gumes. A chaga que ele produz é incurável. A ferida, gente, causada por uma bala pode ser curada. Mas o ferimento que a língua causa jamais fecha, se Deus não intervir. A ferida causada por uma palavra má, só Deus pode fechar. Foi isso que Jesus Cristo veio trazer com a sua Santa Cruz. A salvação de Jesus entra aqui. Nós precisamos pedir a Deus que ponha a cruz de Cristo entre nós e essas situações que nós vivemos, porque senão elas não se dissolverão, elas não se desfarão, os danos vão permanecer. Eu preciso colocar a cruz de Cristo entre mim e o pecado grave, mortal, monstruoso, demoníaco que eu cometi, porque senão aquilo vai me levar para o inferno. Aquilo vai me levar para a perdição mesmo. Porque o pecado, gente, ele não só é uma ofensa grave a Deus e um dano à nossa alma. Ele gera em nós uma inclinação e uma fraqueza para voltar a cometê-lo. Cada vez que você comete um pecado e o repete, você fica mais fraco, mais suscetível a ele. Quer dizer que você com mais frequência vai cair. Não é assim com um drogado? Ele usa uma vez, ele acha que ele está forte, que ele domina a droga. Ele usa a segunda vez porque ele está sob o domínio dele. Ele usa a terceira vez porque foi tão interessante.
Ele usa a quarta vez porque está fazendo falta. Ele usa a quinta vez porque ele não sabe mais ficar sem aquilo. Ele usa a sexta vez porque ele é escravo, dominado. E todas as vezes que ele usa, mais subjugado ele fica pela droga. Assim é com qualquer pecado. Então veja, só Deus pode curar a ferida que nós causamos com as nossas palavras. Isso é tão grandioso que São Tiago diz: se um homem não ofende os outros com as suas palavras, ele é um homem perfeito. Que é muito difícil a gente se conter aqui. O que fazer então? Concretamente. Mas o que eu posso fazer para eu evitar isso? Então vamos lá. Quando você ouvir gente comentando maldade de outras pessoas, não compartilhe com elas com o prazer destas atitudes. Não compartilhe com o prazer de passar adiante essas coisas maléficas. Graças a Deus, as pessoas elas foram aprendendo, foram me conhecendo e percebendo que eu não gosto disso. Não é que eu não tenha essa dificuldade, todo mundo tem. Quem é que não gosta de falar uma palavrinha má de algo que incomoda? Não é a língua que coça, coça mais embaixo, coça no peito, gente, coça no coração, a vontade de falar. Mas eu não gosto, porque eu sei as consequências que isso tem para os outros, para mim. Olha, depois que você fala mal dos outros, fica um ranço dentro da gente, um peso na alma. Eu não quero isso não, chega. Na minha vida, sinceramente, basta. E quando eu vejo que outra pessoa vem para poder fazer fofoca, eu fico observando, dá para eu cortar? Se dá, eu já corto. Falo, olha, eu não quero, não fale. Não, isso não é bom para você. Se eu tenho liberdade... Se eu não tenho liberdade e se eu disser isso para a pessoa, vai provocar nela uma atitude contra mim, que ela vai calar e vai me unir no pacote, vai falar mal de mim também, e isso prejudica para mim, eu fico calado, depois eu não quero mais saber de ficar perto dessa pessoa. Porque se for para poder ficar fazendo fofoca da vida alheia, não foi para isso que Deus me chamou não. Eu não entrei na Canção Nova para isso. Para viver insatisfeito, falando mal das pessoas, reclamando da vida. A gente reclama de Deus, sabia? Quando a gente começa a reclamar de tudo que Deus nos dá, as pessoas da nossa família, os amigos que Ele nos dá, os colegas com os quais nós convivemos, o trabalho no qual a gente está, o tempo, o vento, o calor, o frio, é de Deus que nós estamos reclamando. Não entrei na Canção Nova para reclamar de Deus. Então, quando você ouvir algo a respeito dos maus atos de alguém, não ouça até o fim. Não ouça, atalha, muda de assunto. Você é tímido, você tem vergonha, você não consegue enfrentar as pessoas, muda de assunto. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Olha, maravilhoso, Paulo. Dá licença que eu preciso ir ao banheiro. Só um momentinho, que eu preciso ir ao toalete. Ainda fala fino. Vou ao toalete, com licença, por favor. E você vai, meu filho, e fica ali um tempão para a coisa esfriar. E quando esfriar, você já volta mudando de assunto. E se você perceber que a pessoa quer voltar no assunto, você muda de lugar. Você diz, olha, estou precisando, deu minha hora. Gastei muito tempo no banheiro. Está na hora de ir embora. E depois tente esquecer o que você ouviu. Sabe, porque não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena a gente ouvir. Não vale. Não quero que me conte. Tem gente que chega na gente e diz assim, olha, Marcelo, eu ouvi ali, você precisa ver o que falar a seu respeito, tem coisa boa? Não, então não quero nem ouvir. Mas você não quer ouvir? Não, as coisas ruins ao meu respeito eu já sei todas de cor. Não precisa me falar, porque eu estava lá quando aconteceu, eu sei. Não é novidade para mim. Então, quando você ouvir falar das atitudes boas, das qualidades de alguém, aí sim você se lembra, aí você conta para todo mundo. Você quer falar dos outros? Pode. É só falar bem. De Deus a gente deve falar sempre. Da gente poucas vezes. E dos outros nunca. Tá certo? Regrinha de ouro pro seu dia. De Deus, fale toda hora. Fale das maravilhas dele na sua vida. Dê testemunho. Diga que você é uma pessoa que o ama, que você é de Deus, que Ele é o grande amor da sua vida. Conte para todo mundo. Espalhe para todo mundo que você está apaixonado. Primeiro, de Deus se fala sempre. De você, fala pouco. Porque quem muito fala de si acaba falando que não quer e o que não deve. Tá? E não tem coisa mais chata, vou falar baixinho aqui para você ficar só entre nós.
Não tem coisa mais chata do que uma pessoa que só sabe falar dela mesma. É chato demais da conta. Só ela acha interessante esse assunto. Só ela. E terceiro, não fale mal de ninguém. Mas a pessoa merece. Não fale mal de ninguém. Bem você pode falar. Eu termino aqui com um exemplo que eu fiquei muito contente quando eu ouvi. Porque contam que Benjamin Franklin, ele era uma pessoa intragável. Benjamin Franklin, ele não tinha tato nenhum com as outras pessoas na sua juventude. Era um homem bruto. Mas ele se tornou tão simpático, se tornou um homem tão atencioso, tornou-se tão bom em lidar com os outros, que ele foi nomeado embaixador americano na França. Os franceses são exigentes, gente. Não é que qualquer um consegue lidar bem com eles, não. O camarada se tornou embaixador americano na França. E quando perguntaram para ele o segredo do sucesso, ele respondeu: não falo mal de ninguém e falo todo o bem que eu sei de todo mundo. Olha aí, na hora que nós acabamos de dizer, primeiro, não fale mal de ninguém. E fale todo o bem que você sabe de todo mundo, até dos meus inimigos, Márcio, até dos seus inimigos. Que quando eles descobrirem que você anda falando tão bem deles, até de ser seu inimigo eles vão deixar. É assim. Às vezes a gente é obrigado a ouvir uma discussão. Você estava lá, você viu as duas pessoas batendo boca, você não tem como fugir dali, dentro de um carro 120 km por hora, duas pessoas começam a discutir. Como é que você vai sair? Não tem jeito, amigo. Você vai ter que ficar ali. A gente é obrigado a ouvir a discussão, mas não se envolva você mesmo em discussões e brigas que não levam a nada. Tem discussão, gente, e briga que não leva a lugar nenhum. Só serve para a gente se machucar. E eu peço a Deus todos os dias que me dê essa graça. A graça de ser atento ao meu comportamento para eu não pecar com a minha língua. Para eu não fazer o mal para ninguém. Porque eu não tenho o direito de destruir a união das pessoas, criando antipatia entre elas. Não gosto da Paula, eu vou falar com o Eugênio para poder ficar antipático a ela. Os dois se gostam, amigos, aí eu vou lá ficar plantando joio no relacionamento deles. Eu não posso deixar que tirem a minha paz e me afastem dos outros por causa de palavras. Às vezes a gente perde amizade com uma pessoa por causa de uma fofoca que falaram para nós. A gente perde um amigo porque a gente acreditou numa mentira. Vai lá e dá uma chance para o seu amigo. Puxa o assunto com ele, escuta o que ele tem a dizer. E aí você vai ser mais feliz. Porque a língua é pequena, mas ela faz grandes coisas, diz a palavra. E se com a língua nós podemos causar tristeza e alegria, vamos causar alegria. Você não pode causar tristeza e alegria? Então com a sua língua hoje, vamos causar alegria. Uma palavra de paz, um elogio, um encorajamento. Será que na sua casa não tem alguém precisando de um incentivo? Uma palavra de aceitação. Meu filho, vem cá, até agora a gente estava disputando, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu te aceito. Eu vou contigo, eu amo você do jeito que você é. Pelo meio de uma palavra, você pode melhorar o dia de uma pessoa como? Com uma boa dica. Às vezes a pessoa está errando por falta de instrução. Dá uma dica para ela. Ou de uma palavra alegre. Como é gostoso a gente estar perto de quem faz a gente rir. Lembro que teve um dia que a gente chegou aqui no Sorrindo para a Vida, gente. Nós começamos um dia gargalhando para a vida. Que aqui estava o Stanley, né, cuidando do áudio. Gente, o Stanley, eu vou te falar. É impossível você ficar perto dele e não rir. Mas eu ria de chorar. E não tinha uma palavra de maldade contra ninguém. Ele contava as histórias dele, as coisas que ele viveu. Nossa, era muito divertido. E eu olhava e dizia assim, meu Deus, me dá a graça de semear essa alegria, né? A gente quer assim. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim,
e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter a